do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da IBD. Deus tem uma palavra para você, para a gente completar a lição de número 3. Estaremos dando continuidade ao terceiro ponto da nossa lição de número 3, estamos falando sobre predestinação e eleição, ou eleição e predestinação. Então estaremos falando acerca do terceiro ponto da lição de número 3. Você que já assistiu, curtiu já o primeiro ponto, o segundo ponto, foram bênçãos para as nossas vidas, foi bênção para você, para ajudar nos seus ensinos. Dê o seu joinha, comente as nossas lições, Deus estará abençoando as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, nós aprendemos sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo ponto, sobre predestinados para filhos por adoção ou de adoção. E o terceiro e último ponto, estaremos vendo agora, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, estaremos estudando acerca da sublimidade do propósito divino na predestinação. Esse ponto de número 3, ele vai se dividir em dois subtítulos, Predestinação e salvação e predestinação e amor. Então, 3 pontos aqui que vai nos mostrar a nossa lição. Primeiro, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, interessante. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por o seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e converta-se de seus pecados, ou converta-se de seus maus caminhos. Atos 17 e 30. Então, predestinação e salvação, nós vemos aqui. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, essa é a mensagem de predestinação, acerca da predestinação. Então, Deus não predestinou ninguém condicionalmente, ou seja, individualmente. Deus não predestinou ninguém individualmente. Então, aqueles foram marcados para a morte eterna e outros marcados para a vida eterna. Deus não fez esse tipo de predestinação. Deus predestinou, ali nós vemos que Deus predestinou em Cristo. O interessante é que Deus não fez ninguém para morrer. Deus, quando criou o homem, projetou o homem, ele fez para viver eternamente, morrer eternamente. É tanto que Deus deixou o homem cuidando e zelando do jardim ali, deixou um decreto para o homem, diz: olha, vocês não comam desse fruto, nem neles toquem, porque o dia que comerem, certamente irá morrer. Deus deixou esse decreto, mas o homem, pela sua desobediência ali, Adão e Eva, eles comeram do fruto, desobedecendo a Deus, e veio a morte. Mas Deus já sabia, Deus tem todo o conhecimento, todo o saber. Deus sabia que Adão e Eva iriam comer daquele fruto, que seriam enganados por Adão e Eva. É tanto que a Bíblia nos diz que Deus já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo, para ali ser imolado, ser crucificado na cruz, que traria salvação, que era Cristo Jesus. Isso é muito interessante. Então, nós vemos que Deus predestinou o homem ali em Cristo. Então, aqueles que aceitarem a Cristo, esses irão morar no céu, esses terão ali a vida eterna.
conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas o desejo e a vontade de Deus não é que o homem vá para o inferno. Nunca foi esse o desejo de Deus. Nunca passou pela mente nem pelo coração de Deus ali que o homem fosse morar no inferno. Deus não fez o homem para morar no inferno. Deus não projetou o homem para ir para o inferno, não. Deus projetou o homem para morar eternamente no jardim e para ir morar no céu. Então Deus projetou o homem para isso. Mas o homem, pela sua desobediência, ele está destinado a ir morar no inferno. Mas aqueles que o aceitam, Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esses são liberados da condenação eterna. Não será mais condenados, conforme a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, então nova criatura é. Então o Senhor ali pagou o preço na cruz por a vida daqueles que ali o escolheu, não só da vida daqueles que o escolheu, mas por todos, mas só irão receber o presente aqueles que escolheu a Cristo, ser herdeiros juntamente com Cristo. Então isso é muito interessante, predestinação e salvação. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referências à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, interessante. Então, segundo a presciência divina, ou seja, condicionada, então a salvação ela é condicional, salvação é condicional. Então você precisa ser, a condição é aceitar a Cristo, servir a Cristo, perseverar até o fim em Cristo. Então essa é a condição. Você quer ser salvo? Você quer ir morar no céu? Aceita o Senhor Jesus. Viva para Jesus, sirva ao Senhor Jesus até o fim dos seus dias e terás um tesouro no céu. Então, foi aqui sobre predestinação e salvação. Então, segundo aqui nos diz, em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, todos nós que aceitamos a Cristo, temos ali o endereço certo, que é ir morar no céu. Então isso é importante para as nossas vidas e a coisa mais preciosa que nós temos é a salvação eterna. Predestinação e amor. Antes, ponto de número 2 do terceiro tópico, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi a medida de emergência, ou ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, nós vemos aqui sobre predestinação e amor, nós vemos aqui que o Deus nos predestinou em Cristo. Isso foi uma das formas e uma das expressões de amor do Senhor para com o homem, para com o ser humano. Então, quando Deus envia Cristo, está mostrando o seu grande amor. Então, todos nós fomos predestinados em Cristo a ir morar no céu. Deus não vê aqui, nós vemos aqui o Senhor, Ele nos mostra aqui o texto que por amor Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante,
Os que achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, nós vemos aqui que Deus, Ele ama o ser humano. E a prova que nos mostra de amor maior foi Ele enviar Jesus para nos salvar. Então Ele demonstrou o seu grande amor enviando a Cristo. Então nós precisamos atentar para o que Deus quer de nós. Então a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem Cristo, sem aceitar Cristo. Sabe por que Deus não tem prazer? Porque eles não irão morar com Deus. Eles não irão morar no céu. Então Deus não tem prazer, Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus não tem. Então como eu posso dizer que Deus já predestinou uma pessoa individualmente para ir morar no inferno? Isso não existe. Então é ferir o caráter de Deus. Se Deus é amor, Deus ama, Deus é justiça. Lógico que eu sei, conheço o que a Bíblia diz. Deus é amor, sim, Deus é justiça, mas Deus fez tudo por amor, para alcançar a todos, sem acepção de pessoa nenhuma. Deus nos amou de tal maneira que enviou a Cristo Jesus para alcançar a todos, mas nem todos vão ter a salvação. Por quê? Porque não querem a Cristo, não querem o projeto de Cristo, não querem servir ao Senhor, não querem viver para o Senhor, não querem ter ali uma vida totalmente mudada e transformada por Cristo, querem viver na escuridão, nas trevas, querem aproveitar o máximo o que o mundo oferece e não quer as bênçãos que Deus tem para nós lá no céu. Então isso, meus queridos, é muito importante. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que o homem se arrependa e viva. Essa é a vontade de Deus, esse é o prazer de Deus, que o homem se arrependa e viva, e não que o homem morra e vai para o inferno. Não, isso aí não é uma coisa caracterizada pelo caráter de Deus. Isso aí fere e mancha o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus fez tudo e fará tudo para que o homem se converta ao Senhor, para que o homem se volte para Ele. Mas é claro que nem todos irão aceitar o chamado, ouvir o chamado de Deus. Então, que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.